Boa noite a todos. Olá, Soraya. Olá, João. Obrigado por teres aceito este desafio. Obrigado por te juntares a nós nesta que é, são as nossas primeiras conversas sobre reabilitação. Vamos ver quem chega e quem vai chegando pelo caminho, mas podemos ir conversando, uma vez que a conversa também vai ficar disponível no nosso Instagram. E ainda agora estou a receber convites para as pessoas entrarem. Deixa só aqui terminar os últimos para ver se conseguimos que toda a gente entre. Ok. Então, fazendo só aqui umas pequenas notas introdutórias, isto vai ficar disponível para gravado no IGTV da página de Instagram Terapia Ocupacional no AVC, e vamos tentar ter uma conversa descontraída sobre aqui as alterações funcionais decorrentes das alterações cognitivas que a pessoa que sobrevive a um AVC acaba por ser acometida. Então, só aqui introduzir a nossa convidada, que se calhar deve ser das poucas pessoas que não é terapeuta ocupacional aqui neste grupo, por isso é um prazer enorme recebermos a doutora Soraya Monteiro, que nasceu em Aveiro, onde cresceu e fez o seu percurso escolar, licenciou-se em Psicologia pela Universidade de Aveiro, onde desempenhou a função de secretária do Núcleo de Estudantes de Psicologia, tirou um mestrado em Neuropsicologia pela Universidade Católica Portuguesa, em parceria com o Instituto Superior de Psicologia Aplicada em Lisboa. Trabalhou também como neuropsicóloga e formadora num programa multidisciplinar de reabilitação neuropsicológica dirigida a sobreviventes de lesão cerebral adquirida, no Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, onde fomos colegas durante algum tempo e trabalhamos muito bem em conjunto, acho eu, Soraya, e atualmente dedica-se à investigação na área do funcionamento cognitivo. Mais uma vez, Soraya, obrigada por teres aceito este desafio, para esta conversa que queremos que seja descontraída. Mas antes, se calhar, de darmos início aqui à nossa conversa, eu queria apenas fazer uma pequena nota introdutória para percebermos aqui um bocadinho porque é que chegamos a este ponto de termos que fazer, se calhar, esta conversa e ajudar-nos a guiar um pouco. Nós sabemos que o AVC é uma das principais causas de incapacidade no mundo ocidental, e sei que temos aqui pessoas de Portugal, do Brasil e mesmo de outros países que estão interessadas nesta conversa. Sabemos que cerca de 18% da população no mundo ocidental vai ter um AVC ou uma lesão neurológica. E num período de 3 anos após o episódio de lesão neurológica, 39% das pessoas continuam ou acabam por desenvolver um déficit cognitivo. E existe um impacto enorme do AVC a nível das funções cognitivas, em diferentes domínios, tais como a atenção, a memória, a orientação e também a resolução de problemas. Por isso existe uma relação significativa entre o que é a funcionalidade e o que são as capacidades cognitivas. E este déficit acaba por ter implicação, então, ao nível da independência e da autonomia da pessoa, ao nível das atividades de vida diária básicas e instrumentais. Como resultado, pessoas com déficit cognitivo após lesão cerebral adquirida acabam por requerer algum acompanhamento de uma terceira pessoa, de um cuidador informal, e aumentar assim o desgaste dessa pessoa e com um impacto enorme ao nível da sociedade. Assim, é importante que nós nesta conversa até pensemos um pouco sobre isso. Que estratégias é que são eficazes para melhorar o desempenho cognitivo após a AVC? Principalmente quando estamos numa altura tão particular em Portugal, não é? Em que estamos todos em confinamento e que muita da nossa intervenção passa por ser diferente. Então, podemos começar a nossa conversa, Soraya, tentando perceber quais são os principais impactos das alterações cognitivas na funcionalidade da pessoa sobrevivente à AVC. Existe alguma alteração ou incapacidade que seja mais impactante que outras, isto é, que seja mais significativa que outras? Bem, antes de me agradecer, João, pelo convite, que é uma honra enorme poder participar e tentar também falar um bocadinho da minha experiência, ainda que seja assim, se calhar não muita, talvez se calhar não tanto como a tua, mas também poder partilhar convosco aqui algumas dicas, como estavas a dizer e muito bem, sobretudo nesta fase da pandemia, não é?
Bem, antes de começar por aí, ia-te tentar responder à tua questão, que é, de facto, se existem, se a lesão pode ter impactos diferentes, não é? Eu queria começar por explicar um bocadinho como é que funciona o nosso cérebro. Eu não sei se vocês já falaram sobre isso em alguma conversa ou não, mas assim, de uma forma um bocadinho genérica e simplista. Esta é a primeira, por isso estás à vontade. Ok, desculpem. Pronto, então acho que foi assim uma boa ideia assim, começar a explicar um bocadinho como é que funciona o nosso cérebro. De uma forma muito simplista, podemos comparar o funcionamento do nosso cérebro quase como uma equipa de futebol, em que, no fundo, cada área tem uma função diferente, tal como cada elemento da equipa tem uma função diferente. Nós temos uma área dedicada à atenção, uma área dedicada à memória, uma área dedicada à linguagem, e todas estas funções específicas depois ajudam-nos a executar tarefas diferentes e às vezes uma mesma tarefa obriga à utilização de diferentes funções. E ao mesmo tempo também podemos pensar no nosso cérebro como quase como uma cebola com várias camadas, em que na zona central do nosso cérebro temos funções que são cruciais para a nossa sobrevivência e das quais nós quase não temos consciência. Nós temos uma área que se chama o cérebro reptiliano, que é um bocadinho uma área que está assim responsável pela regulação do batimento cardíaco, da respiração, também do nosso ciclo de vigília, ou seja, a nossa capacidade de estarmos acordados e conscientes do que está a acontecer naquele momento. E depois temos outras camadas, uma a seguir que tem que ver com a regulação das nossas emoções, também um bocadinho ligado à sobrevivência, mas já também ligado à importância do nosso comportamento em sociedade. E depois uma terceira camada que nos permite nós executarmos todos os comportamentos, e os comportamentos mais complexos também estão aqui presentes. Eu estou-vos a explicar isto porquê? Porque, mediante a localização da lesão cerebral, ela de facto vai ter impactos diferentes. E se nós pudermos ver desta forma, que é, de facto, se existir uma lesão, sobretudo aqui nestas áreas mais profundas, que eu falei há pouco, mais do nosso mais cérebro primitivas, reptiliano, não é? Do sim, cérebro exatamente, reptiliano, sim. mais automáticas, o impacto vai ser muito maior, ok? Porquê? Porque se eu não sou capaz de estar aqui, vigilo, ok? Se eu não sou capaz de estar acordada, eu depois não vou conseguir fazer nada da minha vida, não é? Não vou conseguir executar nenhuma tarefa. Portanto, se a lesão for a este nível, então o impacto é gigante. E depois temos outras áreas, então como eu falei há pouquinho, da linguagem, da atenção, da memória, que depois, dependendo também da localização nestas áreas, vai ter então diferentes impactos. Mas também é importante percebermos outra coisa, que é, além da localização, da lesão e da área, o nosso cérebro funciona também de uma forma muito interligada. Existem autoestradas que ligam as várias áreas. Sim. E se há uma lesão também nestas ligações, não é que haja uma lesão na área, ou seja, a função não se perdeu porque há uma lesão na área, mas havendo uma lesão na ligação, também se perde a função, ok? Portanto, isto para dizer que é tudo muito complexo, é tudo assim, ainda não percebemos muito. Imensa investigação para ser feita, mas de facto o impacto da lesão, mesmo uma lesão com o mesmo tamanho, com uma anatomia muito semelhante em diferentes pessoas, também tem impactos muito diferentes, ok? Isto também para explicar que depois também vai dependendo de pessoa para pessoa. Agora vou-vos dar outro exemplo. Se eu, por exemplo, for uma pessoa que utiliza muito a linguagem e que por acaso até estou imigrada na Inglaterra e tenho que saber falar inglês para estar lá, se eu tiver uma lesão na área da linguagem que me afete esta capacidade de falar inglês, se calhar isto vai ter um impacto diferente na minha vida que teria para uma pessoa que nunca fala inglês, que afeta a área do inglês. Sim. E que, portanto, na realidade ela nem utiliza muito aquilo e será muito grave para ela perder aquela função.
ok? Isto para explicar que, de facto, não importa apenas a área, mas depois também a importância que aquela função tem para cada um de nós. Okay? Nós, terapeutas ocupacionais, falamos muito na questão dos papéis que nós vamos desempenhando ao longo da vida e que são significativos, não é? Uh, se a minha lesão acabar por não interferir com nenhum papel que eu desempenho, o impacto também acaba por ser melhor, não é? É isso que estavas a querer dizer, não é, Soraya? Sim, exato. É mesmo por aí. Quer dizer, se eu de facto não precisar muito daquela função, se calhar dou-vos outro exemplo. Por exemplo, a questão do cálculo. Se me afetar a capacidade de fazer um cálculo mental, e se na realidade eu não utilizo muito essa função, até uso mais a calculadora e portanto não é muito grave, então o impacto não é muito grande. Agora, se eu for um matemático ou um analista Claro. que utiliza muito o cálculo, vai que aquilo já vai ter impacto gigante na vida daquela pessoa. Sim. Portanto, é assim, depende também muito disto, que é o uso que eu faço daquela função. Obrigado pelos exemplos, Soraya. Foram excelentes e acho que foram bastante esclarecedores. Nós, enquanto terapeutas ocupacionais, nós pensamos muito naquilo que a pessoa é capaz de fazer nas suas atividades de vida diária, não é? E chegamos até a trabalhar os dois, em que fazíamos os nossos almoços de grupo com pessoas sobreviventes da AVC, não é? E eram bastante interessantes. Mas quando pensamos nessas atividades de vida diária e na capacidade que a pessoa tem de desempenhar essas atividades da forma mais autónoma possível, nós, terapeutas ocupacionais, vemos quase isso como o nosso foco central de intervenção, a nossa matriz de intervenção. No entanto, por esse trabalho que fizemos em conjunto, eu reconheço muito a importância do neuropsicólogo e acho que o nosso trabalho em sinergia é mesmo muito vantajoso. Mas a pergunta que te coloco agora é de que forma é que o neuropsicólogo pode intervir e também ajudar na reabilitação neuropsicológica e na diminuição das incapacidades e das dificuldades que a pessoa tem nas suas atividades de vida diária, no seu funcionamento diário. Como é que o neuropsicólogo também intervém? Porque eu, quando olho para a vossa classe, vejo um mérito muito grande no vosso trabalho. Eu reconheço uma grande importância do trabalho em conjunto com o terapeuta ocupacional. Como é que vês isso? Obrigada, João. Já agora. Sim, eu também acho que, sinceramente, acho mesmo que o trabalho multidisciplinar e sinérgico é mesmo muito, muito importante. E o nosso, em particular, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional, acho que é mesmo uma mais-valia quando podemos trabalhar com profissionais um bocadinho também como tu, já agora, que de facto conseguem se calhar pôr de lado algumas questões às vezes que possam existir, não no nosso caso, mas que às vezes surgem, às vezes egos, etc. Ser capaz de colocar isso de lado para pensar no melhor para o nosso paciente, para o nosso cliente, isso é o ideal, de facto, conseguirmos trabalhar em conjunto, pensarmos em objetivos conjuntos, pensarmos em estratégias para solucionar dificuldades em conjunto, acho que isso é mesmo uma mais-valia. Também acredito muito que é por aí que as coisas têm que ser e que melhoram muito, os resultados são muito melhores assim. Mas eu acho que já estou a fugir um bocadinho àquela questão que tu me perguntaste. Como é que vocês podem Deixa-me ver se eu consigo chegar. também intervir, não é? Como é que o neuropsicólogo pode intervir aqui nesta questão? É assim, quando existe uma dificuldade cognitiva, por exemplo, vamos à dificuldade de atenção. Se a pessoa não consegue focar a sua atenção nas tarefas que está a fazer, isto depois vai ser transversal à sua vida, a várias atividades da sua vida, certo? Se nós formos a trabalhar tarefa por tarefa, área da sua vida, atividade da sua vida diária, por atividade da sua vida diária, vai ser um trabalho muito que consome muitos recursos, muito exigente, às vezes até se calhar um bocadinho difícil, porque não é possível estar em todos os contextos da vida daquela pessoa a conseguir melhorar aquela função. Então, o trabalho do neuropsicólogo, neste caso, deverá sempre treinar num ambiente mais estruturado, em tarefas específicas, algumas funções que são importantes para que aquela função possa ser depois
melhorada em termos de atividade de vida diária. Ou seja, por exemplo, a atenção, se eu conseguir treinar a pessoa a focar a sua atenção nos exercícios num contexto muito específico, e se eu conseguir treinar, por exemplo, a velocidade de processamento também, e a capacidade de inibir os distratores que estão à volta, eu depois, e aí já vou pedir ajuda aqui ao terapeuta ocupacional, eu vou depois conseguir transpor isto para a atividade de vida diária e utilizar estas estratégias que aprendeu nas tarefas mais estruturadas e específicas e que houve um treino consistente e intensivo daquelas funções. Então vamos depois transportar e vamos tentar adaptar, e este trabalho depois vai ser um bocadinho mais facilitado porque já é este trabalho de antemão feito. Sim, é quase como um método preparatório para depois para a ação, não é? Para a função que nós queremos ver desempenhada. Eu vejo muito desta forma, não sei se estou... Sim, eu acho que faz todo também sentido vejo dessa forma, e daquilo que nós fomos trabalhando e do resultado que nós tínhamos, acaba por ser por aí e acho que foi sem dúvida meritório. Mas tu falavas aí que treinar num ambiente estruturado. E o que eu muitas vezes leio e causa-me confusão, e se calhar é importante esclarecermos isto aqui, que é qual é a diferença efetiva, então, entre treino cognitivo e estimulação cognitiva? Não é? Deixar esses termos também claros para toda a gente, pelo menos as pessoas que nos estão a ver, qual é efetivamente essa diferença? Se é que existe diferença, e tu saberás melhor que ninguém qual é essa diferença. É assim, bem, existem algumas pessoas que de facto defendem esta diferença e esta divergência destes dois métodos. Aquilo que eu posso dizer, estimulação cognitiva são, no fundo, todas as atividades que exigem da nossa parte um processamento da informação que está à nossa volta e uma resposta a essa informação, ok? Isto é estimulação cognitiva. Eu estar a jogar cartas com os meus amigos é estimulação cognitiva. Eu estar, sei lá, a ler um livro é estimulação cognitiva, ok? Treino cognitivo é quando nós temos estas tarefas estruturadas, com regras muito específicas, com instruções muito específicas, para que possamos trabalhar em específico uma dificuldade e uma área muito concreta, ok? Se quiseres assim dividir, treino cognitivo geralmente são tarefas um bocadinho mais chatas e a estimulação cognitiva são geralmente tarefas um bocadinho mais multissensoriais, mais dinâmicas, em que existe também mais interação. Então. Ok. Mas é importante que isto fique claro, não é? Porque misturam-se muitas vezes estes dois termos, o treino cognitivo e a estimulação cognitiva, e depois fica aqui uma confusão em que as pessoas usam isto de forma leviana. Profissionais da área e não profissionais da área, e é muito importante que isto fique claro para nós utilizarmos de forma aqui correta. Embora eu acho muito que às vezes as tarefas de lazer e divertidas não têm que ser só estimulação, mas pronto, podemos pensar aqui e criar um plano mais divertido e focado numa determinada área que acho que conseguiríamos. Acho que fazemos uma coisa até bastante gira. Então imagina, numa equipa multidisciplinar, com vários profissionais, como é que o terapeuta ocupacional, ligado mais ao fazer, não é? Nós preocupamos muito que a pessoa seja capaz de fazer, e vocês neuropsicólogos pensam muito, ok, o que é que está ali por trás, a nível cognitivo, qual é a função que está alterada. Como é que nós em conjunto, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional, como é que nós em conjunto devemos criar sinergias, e que sinergias é que devem ser criadas para beneficiar a pessoa com sequelas da AVC? Como é que nós devemos pensar estas sinergias? As nossas duas áreas profissionais em concreto. Olha, eu acho que é assim um bocadinho à luz daquilo que eu falei há pouquinho, que é, eu acredito muito que acho que as duas vertentes são sem dúvida muito importantes no processo de reabilitação. Eu acredito que o trabalho de neuropsicólogo, como disseste, é um bocadinho mais neste sentido de perceber qual é o processo cognitivo que está ali a acontecer, qual é a alteração, o que é que está
o que é que está alterado, quais são as dificuldades puras cognitivas, por assim dizer, se bem que às vezes é uma mistura e às vezes é um bocadinho difícil. Mas a ideia é tentar perceber o que é que está a dificultar da pessoa conseguir exercer aquela função, conseguir ter aquele desempenho, ok? E então nós vamos depois trabalhar, o papel do neuropsicólogo é trabalhar em específico no sentido de estimular ao máximo aquela função que está alterada. É um bocadinho como esta visão do ginásio, não é? Que nós tentamos muito treinar aquela função, tentar que de alguma forma a pessoa consiga voltar a ter alguma capacidade naquela área, por exemplo, da memória. Mas depois, sem dúvida, que é muito importante nós transpormos os ganhos que houveram nesta estimulação, neste treino, para a vida diária, porque senão isso não faria sentido, não é? O último objetivo é sempre melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, a funcionalidade, e que ela consiga adquirir competências, ou pelo menos recuperar, não é? Acho que este é sempre o último ganho. Por isso é que é tão importante. Tem que haver este treino, às vezes, é um bocadinho como a fisioterapia em termos motores, não é? Tem que haver este treino assim mais intensivo, mas depois também tem que haver uma adaptação à vida, ao contexto. Exatamente, sim. Se não houver este treino anterior específico e esta avaliação específica do que é que está alterado, depois também é difícil conseguir intervir no contexto, porque nós já não estamos a fazer uma abordagem específica e bem construída. Portanto, tem que haver estas duas, na minha perspectiva, tem que haver um bocadinho estas duas vertentes, mas sem dúvida que o último objetivo tem que ser este, de melhorar o desempenho da pessoa nas suas atividades de vida diária, de acordo com os seus objetivos. Se calhar se o objetivo daquela pessoa for voltar à vida profissional, então temos que pensar como é que ela vai fazer isso, quais são as alterações que estão presentes, quais são as tarefas que ela já não consegue desempenhar, e então pensar como é que vai adaptar. Mas tem que ser assim. Ok. Eu lembro de trabalhos com clientes que fizemos em conjunto. Eu lembro de um particular, de uma alteração perceptiva, do Nublé. Não é? Eu lembro que, neste caso, eras mesmo tu que trabalhavas muito a questão do varrimento e de toda a atenção por mim. Depois eu ia trazer, quando trabalhava com a pessoa na sala, ia trabalhar o vestir, o despir, muito direcionado para aquilo que tu já havias trabalhado. Por isso eu vejo muito que o nosso trabalho em sinergia tem impacto, acho que tem mesmo muito impacto. Ou seja, e outra pergunta que eu tinha para ti, e acho que é importante nesta altura que estamos a passar, quais são as ferramentas atuais ao dispor do neuropsicólogo para fazer este treino mais direcionado, mais intenso? O que há hoje em dia, assim, de interessante? Bem, olha... É assim, Isto só para enquadrar as pessoas que nos estão a ouvir, desculpa, será quando nós vamos ver na literatura, parece que as tarefas de papel e caneta caem em desuso, as tarefas mais tradicionais caíram em desuso e vamos muito para a parte mais informatizada. É mais por essa questão. O que é que existe agora? O que é que estás a utilizar? Olha, é assim, o que existe são essas tarefas de papel e lápis, são de facto alguns programas, softwares desenvolvidos mesmo para a reabilitação neuropsicológica, que são muito, muito interessantes, são comercializados, pronto. Ou seja, a pessoa tem que fazer o pagamento, mas pronto. E depois agora existem os programas de realidade virtual. Eu sinceramente não sei dizer se já estão a ser comercializados ou se ainda estão em desenvolvimento, mas eu sei que a tecnologia está a evoluir neste sentido, desenvolver programas de realidade virtual. Aquilo que eu utilizo, eu não tenho experiência ainda com estes programas da realidade virtual, e então utilizo mais os exercícios de papel e lápis e computadorizados. Eu não consigo escolher um em detrimento do outro,
Porquê? Algumas tarefas de papel e lápis são extremamente importantes, porque nós, quando estamos a trabalhar tarefas de papel e lápis, estamos a trabalhar muitas vezes questões da motricidade fina, capacidade de eu controlar os meus músculos e conseguir coordenar e conseguir fazer um movimento específico. E estamos a trabalhar outras coisas, como às vezes o sentido de profundidade, que é aqui mais visual. Claro. Estamos a trabalhar a manipulação, os sentidos táteis, o sentido tátil, a manipulação, de textura, o formato, não é? Portanto, existe aqui uma série de estimulação que não é possível com programas computarizados. Tão verdade, Por Soraya, outro tão lado, verdade isso. É isso mesmo. Sim, concordo tanto contigo. por outro lado, os programas computarizados também nos permitem algumas coisas que os programas de papel e lápis não nos permitem, em termos de ser gigante, temos muito mais material para trabalhar. Temos ali uma monitorização muito precisa, não é? Conseguimos ver quase todos os dias a evolução que a pessoa vai tendo. Exatamente. Depois temos uma questão que é um bocado os humanos contra as máquinas, não é? Que é os exercícios de computador às vezes permitem-nos um trabalho. Olha, vai fechar. Não. João. Ofereceram-nos para continuarmos, por isso, fantástico. Ok. Podemos continuar sem nos preocuparmos. Desculpa. Agora em pânico. Também eu, mas pronto, ofereceram-nos aqui mais 40 minutos para conversarmos, por isso é bom. É bom. Boa. Então, estava-te a dizer, os programas computarizados permitem-nos, por exemplo, trabalhar a velocidade de processamento, que eu com outra pessoa não conseguiria. Por exemplo, eu, terapeuta com uma pessoa, não conseguiria, porque às tantas é tão rápido a reação que mesmo para outra pessoa estar aqui a fazer esta relação é muito difícil. Então, o computador permite-nos trabalhar isto. Pronto, há assim uma série de exercícios que nos permitem trabalhar e assim benefícios, portanto, também são interessantes. Como é que vês no futuro? Isso. É isso que ia dizer. Como é que vês isso no futuro? Era mesmo por aí. Agora, o que eu acho que vai acontecer no futuro é, por acaso tenho também seguido algumas reflexões de neurocientistas que estão assim a prever um bocadinho que a nossa espécie humana, agora neste momento nós estamos muito ligados às tecnologias, não é? E agora com a pandemia ainda mais nós percebemos a importância da interação humana nas nossas vidas. Nós estamos muito ligados às tecnologias, mas isto tem um impacto emocional muito grande em nós. Nós tendemos a ficar mais apáticos, mais tristes, precisamos muito da socialização para nos sentirmos melhor, mais felizes, mais compreendidos pela partilha, mais ligados. Precisamos muito da relação com os outros. Portanto, aquilo que eu acredito é que, sem dúvida, que a tecnologia vai ser muito importante, o desenvolvimento da tecnologia vai ser muito importante, nomeadamente na reabilitação, mas acredito que temos que inserir aqui ainda mais este elemento humano, da interação humana. Acho que aqui a interação, ter outras pessoas de trabalhar connosco, termos outras pessoas até na mesma situação que nós, neste caso que os sobreviventes da AVC, acho que vai ser mesmo aqui o fator-chave que vai definir uma melhoria em termos de resultados. Eu acredito que esta interação, esta ligação, a questão emocional é muito importante na reabilitação, sim. Eu, por acaso, não sei se respondi. Sim, respondeste. Eu, e acho importante, estás a dizer, já não me lembro o mês em que foi, mas tive a oportunidade de assistir ao Congresso Europeu na plataforma de reabilitação europeia e falavam muito na questão da realidade virtual, da inteligência artificial, programas incríveis para a reabilitação. Sei que em Portugal há pessoas também a trabalhar nessa área, pessoal na Universidade da Madeira, coisas incríveis. Mas falta
a experiência que nós retiramos do contato com o outro, da aprendizagem que nós fazemos pela experiência do outro que está a passar por um momento semelhante ao meu, pela capacidade que eu tenho de tocar, de sentir, de experienciar, acaba por tornar... Tem que haver uma mistura dos dois, não podemos ficar muito fundamentalistas só numa determinada área, porque é importante que haja aqui uma boa relação entre ambas as formas de treinar o nosso cérebro. Porém, quando eu leio alguma... Diz. Desculpa. O que eu queria continuar era, quando eu pesquiso alguma literatura sobre o treino cognitivo e terapia ocupacional e o treino das atividades de vida diária, vejo muito a falarem na questão do treino funcional, aqui uma relação entre, quando eu faço o treino funcional em conjunto com o treino cognitivo, isto é, quando há aqui uma mistura de ambos, num contexto bem definido, pré-definido, dizem sempre que há muito mais ganhos. Como é que vês, como é que vês isso? Existe efetivamente um ganho quando nós juntamos o treino motor e o treino cognitivo? Achas mais eficaz ou menos? O que é que te diz a tua experiência? Olha, eu não sei se consigo exatamente responder ao que me estás a perguntar, mas eu interpretei desta forma, que é aquilo que a minha experiência também me tem mostrado, é que um treino cognitivo puro não é suficiente para haver esta generalização às atividades vida diárias, por exemplo. E que é muito importante haver um treino das estratégias de compensação, ou seja, não só estimular aquela função, mas depois também ensinar a adaptar, a conseguir exercer aquela atividade, por exemplo, mediante a utilização de estratégias. Por isso, eu acredito que tem que ser também, tem que evoluir exatamente neste sentido, que é ensinar as pessoas a conseguir exercer aquela atividade através da utilização de estratégias. Se eu não consigo memorizar, por que não utilizar uma agenda, um bloco de notas, uma forma sistemática, não é? De eu garantir que tenho ali a minha informação, que não a perco, por exemplo. Agora, não sei se estava a responder, por acaso. Sim. Acabas por responder e dar já aqui algumas dicas. Quando falamos de sobreviventes da AVC, as palavras estratégias compensatórias são essenciais. E tornar a pessoa mestre nessas estratégias compensatórias, acho que tem que ser efetivamente o nosso trabalho. Tem que ser mesmo por aí o nosso trabalho. Por isso, acabaste por dar aqui algumas dicas. Então lanço-te o último desafio e a última questão feita por mim. A seguir poderemos ser bombardeados com perguntas que venham das pessoas que estão a assistir connosco. Mas esta é a minha última pergunta. Imagina um mundo ideal em que temos fundos para fazermos o que quisermos, não é? Que podemos montar uma equipa à nossa maneira. E esta é uma pergunta com rasteira. Como é que tu achas que será o papel do terapeuta ocupacional e de um neuropsicólogo em conjunto num programa de reabilitação? O que é que achas que cada um fazia? Esta é uma pergunta com rasteira, por isso... Olha, não sei se vou conseguir. Não sei se vou conseguir. Mas olha, primeiro de tudo, se eu tivesse esses fundos, eu contratava-te. Sim, trabalhávamos em conjunto, acho que trabalhamos bem. Sim, assim só para... Pronto. Não, mas sim, sem dúvida, porque eu admiro imenso o teu trabalho, João, não sei. Agora, sim, se tivéssemos uma equipa, se pudéssemos ter esses fundos, seria excelente ter uma equipa multidisciplinar, e acho que seria muito importante termos reuniões, por exemplo, frequentes, em que houvesse a definição de um plano de intervenção, de reabilitação, em que todos os terapeutas estão presentes e que ajudam a definir os objetivos, em que partilham os objetivos. Depois, a partilha de estratégias também seria muito importante.
E depois, em termos práticos, não é? Esta sinergia, cooperação entre aquilo que é uma reabilitação mais cognitiva e a ponte para esta reabilitação do dia a dia, reabilitação funcional, aquilo que são, obviamente, de acordo com os objetivos da pessoa, porque esta reabilitação tem que ser sempre personalizada àquilo que são os objetivos daquela pessoa. Se aquela pessoa quer voltar a fazer a função que fazia, se não quer, se quer fazer outra coisa totalmente diferente, se quer optar por um percurso de formação, se quer optar por outra coisa totalmente diferente, não é? Portanto, tem que ser sempre um plano personalizado. E pronto, e como eu estava a dizer, acredito muito que tem que ser o neuropsicólogo tem que fazer esta avaliação mais cognitiva, fundamentada, para perceber quais são as alterações em termos cognitivos, depois tem que fazer uma intervenção específica. Eu esqueci-me de falar uma coisa que é muito importante, por acaso surgiu-me agora, que é, existem, que também está dentro do papel do neuropsicólogo, que é, quando existe um AVC, existem estas alterações, têm impacto grande na vida da pessoa, não é? Depois, obviamente, de acordo com o impacto da lesão, nas funções, pronto, dependendo de pessoa para pessoa, vai ter um impacto diferente na vida da pessoa. Mas, de uma forma genérica, existe de facto um impacto grande. E existe um período que a pessoa vivencia, que é praticamente comum a todas as pessoas que passam por uma lesão cerebral, um período de luto, de perda face ao que aconteceu, portanto existe uma frustração, uma tristeza muito grande face à perda que ocorreu e portanto tem que haver aqui um processo de readaptação à nova realidade. E isto tem readaptação no sentido de eu repensar como é que vai ser a minha vida daqui para a frente. De repente já não é o que eu pensava que era, se calhar há objetivos que eu tinha que já vão ter que ficar por terra, não é? Que eu tenho que repensar como é que vai ser o meu futuro. E é só após este processo, quando existe uma consciencialização do que aconteceu, do impacto que a lesão teve em mim, das dificuldades que eu tive, e quando eu aceito que isto me aconteceu e aceito que agora há caminho para desbravar e eu estou pronta para o fazer, é que então é o momento certo para nós trabalharmos, ok? Sim, é um papel importantíssimo do neuropsicólogo, esse trabalho nessa fase, não é? Exatamente. Então o nosso trabalho deverá ser acompanhar nesta aceitação, na promoção desta aceitação, não é? Que é no fundo este luto, esta perda que ocorreu e pensar o futuro, repensar o futuro. Portanto, é um percurso emocional que é difícil. Há pessoas que fazem num mês, há pessoas que fazem em 10 anos, se calhar. Sim, ou se calhar mesmo após 10 anos ainda não o fizeram. Portanto, que vivem sempre na revolta e na frustração, porque de facto é um sofrimento muito, muito grande. sim. A perda de papéis que nos são significativos, a perda de ocupações que nos eram importantes, acaba por ter um impacto na nossa estrutura mesmo muito grande, não é? Por isso, esse trabalho é ótimo que vocês fazem. Não é? Pois, e tem mesmo que ser feito para que depois a pessoa tenha coragem, não é? Porque é mesmo uma questão de coragem, não é? Coragem e ok, vamos para a frente, vamos construir o nosso Como é que nós futuro. damos um passo em frente quando eu sabia exatamente onde é que punha o pé e agora já nem sei, já nem sei o caminho que vou seguir e tudo ficou totalmente diferente. Coragem é uma boa palavra, será? É uma boa palavra, sim. E é sem dúvida muito difícil. É sem dúvida um percurso muito, muito, muito difícil, não é? Sei Ainda que para mais. esta questão de quando falamos em sobreviventes, estamos mesmo a falar em sobreviventes, não é? É um lutador, Não não só é? pela letalidade, mas pela luta constante que é. É uma luta grande. Sem dúvida. Se calhar eu convidava Sim, toda a gente que queira fazer perguntas, pode ir colocando no chat e depois nós vamos respondendo. Mas diz já. e então eu queria dizer que primeiro é muito importante isto, não é? As pessoas têm mesmo que estar prontas para dar este passo. Porque senão, e eu não sei se tu
recordas de algum exemplo, mas eu infelizmente tive alguns, que de facto nós batalhávamos muito neste processo de reabilitação, mas as pessoas não estavam prontas para o fazer, não estavam prontas ainda para abdicar daquilo que eram, não é? E para repensar o que é que eu posso ser. Sim. E ainda não estavam Tantas prontas, situações tivemos assim, sim. então não haviam resultados, não havia melhorias, porque a pessoa ainda não estava pronta para fazer isso. Okay? É mesmo Tu usaste a palavra necessário. processo e é isso mesmo, é um processo. Muitas vezes demorado, não é? Mas é um processo. E que a pessoa tem que uma correr perda. sozinha. Sim, sim. E implica fazer todo aquele processo de luto, não é? Sim, Tem eu mesmo. tenho que chorar a minha perda, quer dizer, eu deixei de conseguir fazer aquilo que eu conseguia antes, de repente aparece esta tragédia na minha vida, que eu não estava nada à espera, que nunca imaginei que me fosse acontecer a mim, não é? E que traz mudanças brutais. Eu já não consigo fazer, se calhar, coisas que eram básicas para mim, que antes eram óbvias, tipo o vestir-me sozinho, não é? E agora de repente ter que ficar dependente de outras pessoas, quando sei ainda para mais que também é difícil para elas, não é? Pá, é brutal. É um sofrimento gigante, não é? Por isso Para trabalharmos, sim, é para trabalharmos nesse sofrimento e ultrapassar isso, não é? E acho que as nossas profissões têm um papel tão importante, tão importante. Soraya, olha, muito obrigado por teres partilhado todo este conhecimento connosco, por esta visão tão boa da reabilitação. Fico muito contente que esta tenha sido a nossa primeira conversa. Ainda não chegamos ao fim, mas estou super contente por tudo aquilo que foste partilhando. E obrigada, porque acredito muito que o nosso trabalho em conjunto tem muito valor, tem muito valor. Acho que em conjunto nós conseguimos coisas importantíssimas e com um grande impacto a longo prazo. Grande impacto para a pessoa, grande impacto na sociedade e grande impacto económico. Eu acredito mesmo que são duas profissões com muita mais-valia. E aproveito aqui para te fazer aqui uma questão que foi-nos logo colocada. Tanto a neuropsicologia como o terapeuta ocupacional ainda não são profissões cujas intervenções estão muito definidas e identificadas pela população. Como é que achas que poderíamos unir esforços para alterar este desconhecimento? Porque as pessoas quando vão a algum lado vão para a fisioterapia, não é? Vão para a fisioterapia e está lá o terapeuta fala, o TO, o neuropsicólogo, é um acrescento, é um acrescento. E muitas vezes, eu sinto isto, os maiores ganhos muitas vezes estão nas outras áreas. Estão nas outras áreas. E se a pessoa se calhar conseguiu fazer marcha, se a pessoa conseguiu fazer marcha, foi porque se calhar o neuropsicólogo trabalhou com ele a capacidade de ele estar atento ao lado esquerdo, não é? Estas pequenas coisas que depois passam. Mas pronto, como é que um TO e um neuropsicólogo podem trazer mais para cima as suas profissões atualmente? Bem, isso é de facto uma pergunta, eu acho que é a pergunta-chave, não é? É uma pergunta muito importante. Infelizmente, eu acho que as pessoas ainda associam muito o psicólogo, mas isto já assim específico do psicólogo. O psicólogo que há, se calhar, a depressão, a ansiedade, às vezes a doença mental, às vezes associada àquelas doenças mais difíceis, como, por exemplo, a esquizofrenia, com as alucinações. Acho que as pessoas associam muito a isso. E, portanto, pensam sempre, eu não preciso, eu não tenho problemas assim, e acho que não me irá acrescentar nada. Às vezes também é um próprio processo, um bocadinho de defesa, porque isto, pensar, o psicólogo vai me ajudar só por si é já assumir que eu tenho um problema, que eu preciso de ajuda, e portanto este processo também de assumir que que eu preciso de ajuda também é difícil, e portanto às vezes as pessoas evitam um bocadinho assim desta forma, que é, se calhar não estou assim tão mal, eu se calhar aqui sozinho ainda vou conseguindo resolver a coisa, não é? E pronto, e às vezes as pessoas acabam por adiar e não sabem a importância e não acabam por se calhar perder esses benefícios, não é?
E em relação ao terapeuta ocupacional, eu também acredito que seja um bocadinho por aí. Eu acho que as pessoas não têm ainda bem noção da quantidade de coisas espetaculares que existem, de terapias que existem. E acredito que as pessoas não. Eu acho que. E depois também tem outra questão, que é aquilo que é mais visual, que é mais visível, aliás, é as alterações motoras, não é? As dificuldades motoras. E por isso as pessoas pensam, ok, as dificuldades motoras é o fisioterapeuta. E pronto. E é E isso. É nem isso. sequer É pensam isso. que Hum, pode existir alguém que me pode ajudar hum. a eu fazer face a estas dificuldades nas minhas atividades diárias, Ok. em Eh, casa, no trabalho. eu conto que o meu próximo convidado seja um fisioterapeuta, está bem? Porque acho que é importante eu também termos aqui um fisioterapeuta Sim, e vai ser um fisioterapeuta que admiro bastante, por isso acho que vai ser bom. Uh, mas esta questão aqui do trabalho do TO de neuropsicóloga é um trabalho muito de background, que nós fazemos no background. E o que é que a pessoa vai querer? A pessoa vai querer andar. É sempre isso que ela diz. O que é que você quer? Eu quero andar, eu quero mexer o meu braço. É muito esta questão apenas motora. Claro que é importante e pode trazer muitos benefícios, mas teremos que temos que ser nós também, temos que ser nós neuropsicólogos, temos que ser nós terapeutas ocupacionais a batalhar todos os dias para divulgar a nossa sim, profissão, o nosso trabalho. É um trabalho constante. Não é só das 9 às 5, é é sempre. verdade. Só, é às 22h46 ainda estamos aqui a conversar. Trabalhar. Sim, mas sim, é porque estamos e damos valor. Ah, tinha aqui outra questão ainda, Soraya. Como falaste na questão do luto e da aceitação, que pode demorar mesmo alguns anos. Como é que se trabalha uma alta numa unidade de cuidados continuados de média duração? Hum, né, em que se a pessoa ainda está a pensar como é que vai se adaptar e aceitar a sua nova condição. Como é que as coisas podem ser facilitadas? Pois, enfim, sem dúvida que ter uma rede de suporte é muito importante, não é? Portanto, quando a pessoa tem alta, não quer dizer que de repente tem que ficar sem qualquer tipo de ajuda, de suporte, de terapias, ok? Se calhar pensar de que forma é que ela pode continuar a ter as suas terapias pode ser uma mais-valia. No sentido sempre de, obviamente, melhorar, porque muitas das vezes existe esta alta, mas não quer dizer que a pessoa já esteja perfeitamente bem, não é? E Sim, consiga sim, fazer tudo exato. sozinha. Portanto, pensar de que forma é que tipo de terapias, como é que eu posso dar continuidade a este meu processo de reabilitação é muito importante. E depois, claro, falar do rede de suporte informal, que é os amigos, a família, quem é que me pode ajudar nos momentos em que eu se calhar não preciso tanto de uma ajuda técnica de Uhum. terapeuta, mas de suporte emocional. Sei lá, de repente estou sozinha e caí e não me consigo levantar, quem é que me pode ajudar? Portanto, preparar todo este suporte, que contactos é que eu posso fazer, não é? Quem é que eu posso contactar, quem é que eu posso pedir ajuda, se eu tenho vizinhos perto ou não, por exemplo, também pode ser uma mais-valia. Ok. E depois também repensar um bocadinho nos objetivos curto, médio e longo prazo, que é aquilo que eu quero fazer no imediato, o que é que eu vou querer fazer daqui a 3, 6 meses, o que é que eu quero fazer daqui a 2, 3 anos, ok? E Muitas, preparar isso. muitas vezes estes processos de alta são quase são empurrões, não é? Que obrigam quase a pessoa a ter que tomar estas decisões num instante em que ela ainda, se calhar, não refletiu na totalidade sobre o seu estado, ainda não foi capaz de aceitar. E, o, e não ter a oportunidade de ter alguém perto do vosso lado que façam. Não tem que ser um acompanhamento diário, como tinha numa unidade de reabilitação, pode ser um acompanhamento mais espaçado, ah, mas ainda estamos a caminhar pelo menos cá em Portugal, estamos a caminhar para atingirmos aí esse Uhum. estado, não é? Ainda estamos longe de dar as melhores condições quando a pessoa tem alta.
Tem alta Sim, e o feedback que eu tenho atualmente é mesmo que as pessoas estão a ter alta de forma muito rápida mesmo. Ah, e o que é sem, pena. sem ajuda, não é? Sem suporte, é tipo, largadas um bocadinho assim, Sim. sozinhas, não é? Era importante existir Pois, um acompanhamento contínuo, pelo menos enquanto este processo está a ser existem, feito, não é? sim, é assim, é verdade, e em termos do sistema público, de facto, existe, infelizmente, ainda existe algum trabalho a fazer, não é? Porque além de não haver, os médicos não informam as pessoas que existem serviços, por exemplo, de reabilitação, não é? Portanto, esta informação não chega às pessoas, as pessoas não sabem sequer que isto existe e, portanto, não investem nesse sentido, não investem. Há serviços gratuitos, ok? Não estou a falar no sentido só económico, mas as pessoas não sabem que isso existe, não sabem como concorrer lá, ou Sim, como candidatar, portanto ficam muito pelo caminho, não é? sim. O trabalho que nós fazemos Pois, no por CRPG, outro tão lado, meritório, muitas vezes era deixado para yeah, trás, não é? claro. Na reabilitação profissional, as pessoas nem sequer sabiam que nós fazíamos esse tipo de trabalho, não é? Por isso é assim. É o trabalho que o CRPG faz, este programa de reabilitação neuropsicológica é mesmo excelente, excelente, excelente. Eu tenho imensa pena de não ser muito, não chegar a todas as pessoas não têm conhecimento. Isso de facto deixa-me triste, porque realmente é um trabalho muito importante. Não existe este tipo de trabalho em praticamente mais lado nenhum. Esta equipa multidisciplinar, a qualidade do trabalho que é feito não existe em praticamente mais sítio nenhum. Existe alguns centros de reabilitação, mas pronto, também não tenho muita Sim. experiência, mas tenho a experiência do CRPG e é realmente Uhum. muito boa. Agora, existem, não sei, por acaso, não sei se já tinhas informado, João, que existe a Portugal ABC, Portugal vai ser assim. que pronto, é uma associação, penso que sem fins lucrativos, em que as pessoas podem entrar em contato, existem grupos de apoio, Sim, sim. Os GAMs, não é? os GAMs, e eu acho que para, para aquelas pessoas que de facto não têm mais alternativa nenhuma, acho que ainda assim são grupos de apoio que acabam por há imensa partilha de informação e que pode ser interessante. Sim, Mas pode ser uma excelente resposta. sim, obviamente que isto não substitui as terapias, não tem nada a ver, Sim. mas para aquelas pessoas que realmente ou que já fizeram, ou que já fizeram todo o tipo de tratamentos e pronto, e estão numa fase em que ou estão a ter uma terapia, mas que realmente já estão no processo de reabilitação em que já estão um bocadinho mais estagnadas, já não veem tantos ganhos, pode ser, pode ser também. Aliás, eu acho que os games são bons em qualquer fase, obviamente, mas pronto, acho que é sempre importante também ter contacto com outras pessoas que estão na mesma situação e há sempre partilha de informação, há técnicos que vão falar. Pronto, acaba por também ser uma resposta interessante. Ok. Tenho ainda aqui uma pergunta mais técnica. Eu até podia começar a responder a esta, que é ao nível das escalas de avaliação, como podemos diferenciar a terapia ocupacional da neuropsicologia. Ahm, Temos muitas escalas em comum, né? Temos a MOCA, mas são escalas de rastreio, em que aquilo que nós retiramos é apenas ah, assim uma Uma coisa informação muito. mais genérica. Sim, é uma informação mais genérica. Depois, há escalas específicas. Eu posso falar das da área de terapia ocupacional, depois, se quiseres, podes falar da área da psicologia, mas nós temos o LOTCA, que nos dá, que é uma excelente bateria. Temos a COTNAB, que é menos conhecida, mas é uma boa bateria, tanto para a avaliação da parte cognitiva como da parte perceptiva, pelo menos eu gosto bastante dela, e são específicas da terapia ocupacional e nos permitem termos fazemos um bom screener. Claro que depois a Moca e Minimental são rastreios. Aí muitas vezes usamos em conjunto, mas acho que são rastreios. Não é sereio. Acho que é mais por aí. Um,
Sim, é assim, os rastreios são úteis no sentido em que nos dão um bocadinho uma visão geral do funcionamento, neste caso, funcionamento cognitivo, não é? Tanto o MoCA como o Mini-Mental. Mas depois é importante, e aqui já um bocadinho da parte da psicologia, da neuropsicologia, é importante ir avaliar especificamente o que é que está a acontecer. Porque, por exemplo, no MoCA pode-me dar alterações da memória, mas se eu não for avaliar a atenção, não sei que aquilo são dificuldades de atenção, não é? Ou podem dar dificuldades de memória visual, quando na realidade existem outro tipo de processos ali a acontecer. Por isso, é muito importante haver esta avaliação mais específica, e aqui existem alguns testes, eu até abri aqui para conseguir Sim, sim. dar aqui algumas ideias. Existem testes de memória como o ABLT, o HVLT, o CVLT, em memória mais visual. Existem o D2 para a atenção, por exemplo, existe a figura de Ray para memória visual e planeamento. Pronto, existem assim mais para as funções executivas em INECO, por exemplo, que eu gosto muito de utilizar. O Vince Test, que é excelente, também é muito interessante. O TMT também. Existem assim muitas, se calhar não vale a pena estar a dizer todas. Sim, eu acho que conheci dois dos que falaste, pronto, já é bom. Sim, mas vocês têm os vossos testes, nós temos os nossos e acabamos por depois a ler ali. Pois, porque Vamos eu vejo um bocadinho desta forma, que é, nós fazemos uma avaliação muito cognitiva, muito específica, não é? Ao nível de funcionamento cognitivo mais, não sei se posso dizer puro, também não gosto muito do termo, porque nunca é 100% puro, não é? Nunca é aquela função específica que está a ser utilizada. Na maior parte das vezes está a ser utilizada 2 ou 3 funções. Mas pronto, mas fazemos uma avaliação muito específica que nos permite de facto perceber. Não é bem perceber não é só perceber o que está a acontecer em termos cerebrais daquela pessoa em particular, porque depois isso também depende muito de pessoa por pessoa, mas é em termos dos processos, em termos conceptuais, o processo, pensar o que é que está aqui a acontecer, em que fase, em que tipo de processo é que está aqui a haver isto é um bocado como uma engenharia, não é? Há ali uma linha de montagem, para um produto ficar feito, eu tenho que perceber em que fase da linha de montagem é que está a haver o problema para ele vir com defeito. Okay. É um bocadinho por aí. Acho que é uma boa metáfora. Acho que é uma boa metáfora, sim. Estava a perceber. E depois fazemos uma avaliação também emocional, não é? Que é muito importante. Claro, porque imaginemos, se eu tiver aqui uma depressão, um processo depressivo, uma pessoa com uma depressão, por si só, esta depressão está a provocar dificuldades cognitivas, que não têm que vir da lesão, mas podem vir da depressão. Sim, só pela perda da massa do hipocampo pela depressão, não é? Pela dificuldade atencional, pela perda de energia, perda da capacidade, da velocidade de processamento, a pessoa fica mais lentificada, por exemplo. Portanto, eu depois também tenho que saber, isto depois tem implicações, porquê? Porque, obviamente, que depois no trabalho, o tipo de intervenção que eu vou fazer é também este nível, não é? O nível genérico das funções, também que estão em ver. Mas a minha abordagem também tem que ser importante fazer esta abordagem à depressão e trabalhar aqui estas questões, não é? Portanto, sim, porque o neuropsicólogo não deixa de ser psicólogo. Não é? Pois. Sim. E o que estás a dizer é muito importante, sabes? Porque às vezes a ideia que se tem do neuropsicólogo em específico é muito esta questão das funções cognitivas e a relação cognitiva, não é? Mas eu não acredito muito num trabalho com bons resultados que seja puramente cognitivo, sabes? Eu acho que tem que haver muito esta visão holística, pensar também em termos, porque a emoção influencia sempre o funcionamento cognitivo e é ótimo que assim seja, faz parte, ok? Nós temos sempre que aliar estas duas componentes. Acho que é bom. Olha, Soraya, estamos aqui com 1 hora já de conversa. É verdade. É verdade. Olha, estou
Acho que estou muito contente, acho que foi uma ótima conversa que pudemos ter. Espero que os participantes também estejam tão satisfeitos quanto eu. Mas acho que é importante finalizarmos nesta questão de o terapeuta ocupacional e o neuropsicólogo, em sinergia, conseguem fazer trabalhos muito, muito bons. Muito, muito bons. Ah, e, é, e é ótimo quando vemos bons resultados no final, mas também é bom quando conseguimos construir uma boa equipa. Ah, foi sempre um prazer trabalhar contigo. E aquilo que deixava assim no ar é, se precisarem de um bom neuropsicólogo para os lados de Estarreja, a Soraya dará uma boa resposta. Oh, muito obrigada, João. Soraya, muito obrigado por este momento. Obrigado a todos que estiveram cá e participaram nesta conversa. Ela ficará disponível depois para verem e reverem. Se tiverem dúvidas, podem colocar no Instagram e eu posso fazer chegar também à doutora Soraya para ela ir respondendo sempre que houver essa necessidade. Tá bem? Muito obrigado a todos e foi um gosto enorme teres aqui. Obrigado, Soraya. Muito obrigada eu, a sério, pelo convite e pela excelente conversa. Foi uma ótima conversa. Acho que sim. Obrigada. Adeus a todos. Uma boa noite. Bom descanso. Boa noite.